Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast, e dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos games. Estamos aqui mais uma vez, e esse é o nosso bate-papo número 11, hoje é dia 24 de março de 2025, eu sou o Diego, estou aqui com o meu co-host, Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias, Daniel Finamor. E essa semana a gente vai falar aqui sobre ele, o grandioso Split Fiction, o tão aguardado Assassin's Creed Shadows, vamos falar também sobre Saros e filmes do Xbox. Mas antes de a gente ir para as notícias, eu queria pedir licença aqui para os meus colegas de bancada para iniciar a semana falando no Split Fiction, já que, assim, ele se tornou meu jogo favorito da vida. Em seguida, o Cauê fala um pouquinho aí do Assassin's Creed Shadows, porque ele tá jogando e curtindo demais, pode ser? Salve, Diegão. Salve, Finamor. Bom dia, ouvinte aqui da Bonfire. E, Diego, declaração forte essa, hein? O novo jogo da vida em 2025 é algo que eu não esperava ouvir de você e me alegra muito. Tô ansiosíssimo aí pra me debruçar sobre Split Fiction o mais breve possível, mas sim, nesse momento eu tô aqui dedicado no Assassin's Creed Shadows, a gente vai falar mais dele adiante, mas por favor, faça as honras aí pra falar bem do nosso Joseph Fares. Protejam esse homem. Boa noite, Zé Bigodinho, boa noite, Diego Cunha, e boa noite, querido ouvinte. Então, Cauê e Diegão, já que vocês estão mijando de gotinha aí, né, por esses jogos, fiquem à vontade pra falar deles. Beleza, então vamos lá, ó. Primeira notícia sobre o maior jogo de todos os tempos. Quem me acompanha aqui no cast, né, sabe que até o lançamento do Split Fiction, o meu jogo favorito da vida era o It Takes Two, que também é um jogo feito pela mesma desenvolvedora e pelo Joseph Fares, mas depois do lançamento do Split Fiction, assim, que pega a fórmula que a Hazelight traz, né, dentro dos seus jogos e coloca num outro patamar, assim, que, cara, mudou minha opinião automaticamente ao terminar o jogo. Não quer dizer que o It Takes Two se tornou ruim, mas sim que Split Fiction ainda melhor. E mesmo Split Fiction sendo um jogo linear, bem redondinho, com início, meio e fim, ele é cheio de segredos e fases secretas ali, né? Assim que eu terminei, eu percebi que eu passei uma dessas fases que são secretas, mas meio óbvias. Mas depois de terminado, a gente descobriu que tinha uma fase ainda mais secreta. Já que esse jogo ele é dividido em alguns capítulos, e no capítulo Isolamento tem um desafio secreto que só pode ser acessado se você colocar uma sequência específica de botões em um elevador. E aí os jogadores são levados para uma área onde que tem lasers mortais, chamadas aí de Laser Hell. É bem difícil de pegar ela de primeira, assim. Confesso até que não sei como é que a galera descobriu esse desafio, mas fiquei bem contente, né? Porque o legal é que a primeira dupla que terminou esse desafio, assim que você termina lá, depois de horas tentando, porque o desafio é muito foda, aparece um vídeo do Joseph Fares elogiando, né, a capacidade dos jogadores, comentando até que alguns desenvolvedores do jogo não conseguiram terminar aquele desafio, e como forma aí de agradecimento, ou até mesmo como recompensa, essa dupla, que é uma dupla chinesa, que é o Sharkovo e Eu Mei, né, eles receberam um convite de ir até o estúdio da Hazelight para presenciar o desenvolvimento do próximo jogo do Joseph Fares. Cara, esse prêmio, assim, é um dos maiores prêmios que eu já vi na indústria aí de uma fase secreta, tá? Então, assim, o jogo inova em muita coisa, ele se ancora em coisas muito consolidadas já do que a gente conhece do universo dos videogames, né? Desde de mecânicas e até mesmo os segredos, e agora ele pega uma questão muito interessante, né, de um segredo extremamente escondido e traz uma recompensa à altura. Então, assim, isso emplaca ainda mais, né, a questão que eu coloquei ali de ser o jogo da minha vida, e não é à toa que esse jogo vendeu 2 milhões de cópias na primeira semana. Feito isso, né, a galera lá a indústria cinematográfica começou a cair no tapa pra ver quem que ia ser o responsável pelo projeto de Takes Two pras telas. Isso está sendo liderado pela Story Kitchen, né, que é uma empresa de desenvolvimento audiovisual. Eles querem levar o Split Fiction pras telas, assim como já foi feito um acordo lá atrás do It Takes Two ir pras telas também. A gente não teve nada novo em relação a isso, principalmente em relação ao It Takes Two, mas agora o pessoal também já espera aí um Split Fiction nas telas. Ô, Diego, queria só colocar duas coisinhas aí que me chamaram muita atenção sobre essa notícia. Primeiro, foi, obviamente, esse convite, né, para duas pessoas irem lá no Hazelight para conhecer o estúdio, mas eu achei muito interessante o fato deles já terem coisa para mostrar para alguém sobre o próximo projeto, sendo que esse acabou de lançar,
é extremamente revolucionário e eles já estão com um projeto adiantado bastante para ter o que mostrar para alguém. Eu fiquei bem impressionado e o próprio Joseph Fares já falou, né? Se você ficou surpreendido com o que você viu no Split Fiction, você não perde por esperar pelo próximo projeto. Eu não consigo nem imaginar o que pode sair daquela mente brilhante. Cara, recentemente nosso diretor terminou Split Fiction aqui também, né? E a descrição dele lá é algo inacreditável. E eu concordo com exatamente isso. Se você ainda não jogou, recomendo dar Split Fiction aí pro ouvinte, que é um jogaço. Em breve review aqui na Bonfire, hein? Exatamente. E agora vamos pra nossa segunda notícia, Cauê. E de nós aqui, né, você é o cara que tá jogando aí o Assassin's Creed Shadows e tá curtindo, não é? Sim, Diegão. A gente tem aqui 4 pessoas na Bonfire, né? E um dos objetivos é justamente a gente poder cobrir o máximo de conteúdos, né? De uma maneira bem consistente ao mesmo tempo, né? E eu fiquei encarregado aí de jogar o Assassin's Creed Shadows, que é uma franquia que eu já tive um amor gigantesco. Eu tenho até tatuagem de Assassin's Creed na época do Assassin's Creed 1, 2, né? Tem os 3 games, né? E o Assassin's Creed 3 eu era absolutamente fissurado, mas a Ubisoft conseguiu me afastar da franquia com excesso de monetização, lançamento todo ano e diversos lançamentos muito discutíveis, né? E aí os últimos 3 jogos, por exemplo, eu não sequer testei, mas agora o Shadows me convenceu e eu tô muito satisfeito, realmente me reacendeu essa paixão pela franquia. E apesar de ter sido envolvido aí em muitas questões, né, polêmicas culturais, atrasos, agora ele tá passando por um review bomb lá no Metacritic, né, que as pessoas podem fazer reviews sem terem jogado o game, né, que permite que você jogue a nota de usuário lá para baixo, se você quiser, ou lá para cima, né, se você for organizado aí com uma comunidade para isso. Mas ele, apesar de tudo isso, conseguiu ser um game que eu acho que podemos cravar aqui que foi um lançamento bem sucedido, né? A Ubisoft já comunicou aí que ele teve um total de mais de 2 milhões de jogadores. Eles não falam em vendas, porque essas vendas ficariam muito disseminadas e porque eles têm um serviço de assinatura, que eu acho que eles não poderiam dizer que esse jogo foi vendido, né? Se a pessoa assinou o serviço, mas está jogando, né? Reproduzindo o game. Mas eles tiveram aí 2 milhões de jogadores, né? Num título que é single player, não é multiplayer. Eu acho que isso é bem relevante, principalmente pelo prazo, né? Isso foi em apenas 2 dias, né? O primeiro dia eles já falaram, ó, batemos 1 milhão, no segundo dia 2 milhões. E algo também que é bem interessante é que ele tá perto de ser, na Steam, o jogo mais jogado da história da franquia, batendo o Odyssey. O Valhalla foi o jogo mais vendido da franquia, mas ele não tem dados da Steam, porque na época a Ubisoft teve a brilhante ideia de não vender o jogo na Steam, só pelo Ubisoft Plus. Genial. E aí os dados de lá são bem baixos, porque o jogo só foi ser lançado lá muito tempo depois, quando já estava bem menos jogado. Então, os dados que a gente tem são do Odyssey e o Shadows provavelmente vai passar aí nos próximos dias, que já bateu um pico de 60 mil e o recorde é de 62 mil lá do Odyssey. Outras polêmicas que eu acho que valem ser mencionadas e que gerou muito burburinho essa semana é a respeito da posição de uma espécie de vereador lá do Japão que trouxe ao primeiro-ministro do país uma questão relacionada a um vídeo que viralizou mostrando um jogador controlando o Yasuke, acessando um santuário e destruindo o santuário por dentro. A gente já falou sobre isso, né, em outras ocasiões aqui no nosso cast, mas esse tema foi levado ao primeiro-ministro e, em resumo, ele comentou que esse tipo de atitude no mundo real é um insulto à nação, que não é tolerado. Inclusive, houve aí episódios que não tem necessariamente relação com Assassin's Creed Shadow de pichações em templos. Isso é realmente algo que é um desrespeito muito grande e o Japão leva isso muito a sério, com razão. E aí criou-se essa ideia de que talvez o fato de você poder fazer isso dentro de um jogo incentivaria as pessoas a fazer no mundo real. Vale lembrar que não é o primeiro jogo que permite que você faça isso, nem apenas no universo de Assassin's Creed, né? Por exemplo, lá no Assassin's Creed Valhalla você podia aí saquear templos cristãos, né? Já que você estava jogando ali com vikings, né? Mas outros jogos como o Rise of the Ronin, você pode fazer exatamente a mesma coisa, ir num templo budista e destruir tudo lá. Isso nunca foi polêmica até então. De qualquer forma, a Ubisoft tomou uma medida aí que eu acho bem questionável de fazer com que os itens dentro de templos sejam indestrutíveis, sendo que
E isso é uma das coisas que mais tá chamando a atenção da galera. Quase tudo no jogo você consegue interagir destruindo, cortando e de alguma forma isso impressiona mesmo. Você pode em qualquer lugar do mapa, no meio de uma floresta, se tiver uma árvore lá, você vai usar a sua arma e essa árvore vai ser cortada. Eu acho isso um esmero muito legal, mas eles resolveram tirar para evitar polêmicas. E isso pode ter impactado inclusive aí nas ações da empresa que tiveram uma queda grande essa semana. Não sabemos se tem relação, não há como confirmar isso, mas pode ter. Enfim, é um jogo que está repleto de muita polêmica desde o seu anúncio, mas ele superou tudo isso. Imagino o que seria desse jogo se não fossem as polêmicas. Será que ele teria vendido tão bem? Será que ele teria vendido melhor? Jamais saberemos. Ô, meu queridão, mas só o fato da gente não tá falando aqui de estúdio fechando, né, da Ubisoft, acho que já mostra aí que esse game tem bastante futuro, né, Cauê? Exatamente, Finamor. Eu acho que isso é um ponto, cara, que realmente tem que ser muito valorizado, porque todas as notícias que a gente deu da Ubisoft até aqui, né, eram notícias bem ruins. Finalmente a gente tá falando bem do estúdio e merece o reconhecimento, né? Quando eles erram, a gente fala, quando acertam, a gente tem que falar também. O lançamento desse jogo é um grande acerto da Ubisoft. E Diego, falando de futuro, né, você que é um caixista, talvez não tenha jogado, mas o Returnal é um roguelike da Rosemark, né, que é uma empresa que hoje faz parte da Sony, né? A Sony investiu no lançamento do Returnal e o retorno do Returnal fez com que a empresa fosse comprada pela Sony e ele vai ter um sucessor espiritual, né? Que foi anunciado bem recentemente aí, que é o Saros. Eu considero o Returnal um jogo super subestimado, porque ele, pra mim, é o melhor exclusivo do PlayStation dessa geração e eu sei que o nosso diretor concorda comigo. E o Saros já foi revelado aí pelo estúdio que vai ter uma conexão direta com o Returnal, o que me alegra bastante. Então, meus queridos, eu acho que é importante a gente trazer essa notícia para o nosso ouvinte, porque, primeiro, pode ser que traga aí holofotes para o Returnal, né? Se você é dono de PlayStation 5, cara, compre e jogue Returnal, você não vai se arrepender. Então, você vai poder criar aí um hype, assim como eu e o diretor estamos, para jogar o Saros, né? Que é um jogo que realmente só vai existir graças ao fato da Sony ter comprado o estúdio. Então, o CEO da Housemarque falou essa semana, né? Ele realmente confirmou que só foi possível colocar as ideias do estúdio em prática de maneira real através do investimento financeiro, né, que a Sony fez. O jogo ali do Saros vai custar algo próximo do valor que a Remedy investiu para desenvolver o Alan Wake 2, que é algo em torno de 76 milhões, e a gente sabe que não é qualquer empresa que consegue colocar essa grana, até porque isso cria aí uma necessidade de um número elevado de vendas, né? A gente lembra que falamos até aqui no cast que o Alan Wake 2 só começou a dar lucro no final do ano passado. Ou seja, 2 anos aí para se pagar, sendo ele um jogo que concorreu com chances reais de vencer o Game of the Year lá no The Game Awards, né? Então, meus amigos, eu acho que isso pode dar um indicativo aí de como serão os próximos projetos relevantes e que vão de fato ditar os rumos da indústria. Provavelmente serão aqueles que vão passar aí pelos estúdios da Sony e pelos estúdios da Microsoft, que é onde está o dinheiro hoje. Cauê, esse jogo não lançou pro Xbox, não lançou pro Game Pass, né? Mas parece interessante ali, falando do Returnal, né? E, porra, é aquela diarreia de luzes de Natal vindo na sua direção. Mas, pô, se tiver a oportunidade, eu vou jogar. Cara. Essa expressão é demais. E, Cauê, eu sei que além de apreciador de games, você também é um bom apreciador de filmes e séries baseados em games. Então você, como um sonista aí, vai se animar muito com o que o Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, tem em mente, cara. Porque, assim, com o lançamento do filme do Minecraft marcado aí pro dia 4 de abril, né, tá chegando logo logo, eu tenho as minhas suspeitas que talvez essa seja uma das maiores estreias do cinema como um todo, mas vamos aguardar aí pra ver esses dados, né. O Phil Spencer revelou que a Microsoft tem planos para mais adaptações de suas franquias pro cinema e pra televisão. Ele comentou que a empresa tem aprendido com alguns fracassos e com alguns acertos, né, e que eles estão bolando um bom plano aí pra Xbox ficar cada vez mais transmediático, né, ele tá em todas as plataformas. O Phil comentou diretamente, então, que o Minecraft não será a última produção da Xbox no cinema, tá? Então, e também que com o tempo eles vêm aprendendo, evoluindo, né, na percepção desse formato, e acho que isso, né, é referente principalmente à questão ali do Halo e do Fallout, que a gente tem 2 extremos. O Spencer comentou que ele aprendeu com, não vamos dizer um fracasso, mas com o insucesso do Halo, que foi cancelado na sua 2ª temporada, hoje tá no Netflix, por sinal, e a série é bem decente, tá? Dá pra assistir e se divertir um pouquinho, mas
Mas, pô, no outro lado, a gente tem o Fallout. O Fallout foi sucesso absoluto. É uma série maravilhosa, melhora a cada episódio e ganhou premiação, com melhor adaptação e várias outras premiações que totalizaram 16 indicações ao Emmy, cara, incluindo melhor série de drama. Então, com isso, o Phil coloca, né, que, tipo, tem muito mais coisa das IPs da Microsoft por vir. E voltando um pouquinho aqui no filme do Minecraft, lembrando que ele é dirigido pelo Jared Hess e tem no elenco ninguém mais, ninguém menos que o Jack Black, como o Steve, tem o Jason Momoa, tem a Danielle Brooks, tem a Emma Myers e o Sebastian Eugene. Então, assim, o elenco tá sensacional. O filme eu acho que vai, cara, bombar muito e a gente vai acabar comentando muito mais ainda sobre o filme do Minecraft aqui. Mas agora é esperar, né, e ver o que a Microsoft tem a anunciar, porque nessa mesma entrevista o Phil citou, né, que o sucesso do Mario, o sucesso do Sonic no cinema, né, potencializam ainda mais essas adaptações da Microsoft para as telonas. Ô Diego, eu queria a sua opinião a respeito de um tópico nesse assunto. A gente ouviu ali agora há pouco, quando você deu a notícia do Split Fiction, né, que estão brigando aí para conseguir os direitos de criar uma série, e eu acredito que ia ser um projeto absurdo. A gente sabe também que o God of War vai ganhar uma série, né, foi assunto essa semana. E entre as que você mencionou, né, a série bem sucedida foi a do Fallout, né, que foi feita pela Amazon. A do Split Fiction e a do God of War tendem a ser também criados pela Amazon. Você acha que isso tem relação? O fato de quem produz essa série, já que o Halo foi feito, acho que pela Paramount, né, e teve aí um resultado bem questionável? Eu acho que sem dúvida, a Amazon tem acertado muito nessas adaptações. O próprio Secret Level, né, aquela série que, de pequenas curtas, foi um acerto sensacional também. Então eles trouxeram Fallout. Existem outras adaptações que a Amazon faz que o acerto é tremendo. Tem uma série chamada The Legend of Vox Machina. É a melhor série sobre RPG que você pode assistir na sua vida e é uma adaptação de uma mesa de RPG, né? Então, onde o pessoal joga lá e tal, os RPG clássico, e isso é adaptado para uma série e ficou maravilhoso. Então, nesse quesito, adaptação, com certeza, eu acho que quem produz, quem tá envolvido, né, reflete no produto final. Não vamos deixar de mencionar Arcane também, né, que talvez seja o santo graal das adaptações de videogame da atualidade. É verdade, é verdade. Mas, meu amor, bora pro bloco 2, cara. Você quer trazer aí uma curiosidade ou uma informação que ninguém pediu, mas vai se surpreender ao final? Com certeza, meu querido. Eu vou trazer uma história aqui que deixou muita gente emocionada essa semana. E depois que eu finalizar, eu quero saber se você faria o mesmo por mim, hein? Vamos lá? Cara, um jogador de No Man's Sky fez um pedido no Reddit, deixou muita gente aí sem palavras. Inicialmente era um pedido simples, mas o peso desse pedido era muito grande. Ele queria encontrar um planeta descoberto por um amigo que faleceu em 2021. E a ideia dele era revisitar esse lugar, né, no universo do jogo e construir uma base por lá como uma forma aí de se sentir mais perto do amigo, né, prestar uma homenagem. Mas a gente sabe aí o quanto No Man's Sky é gigantesco, né, com trilhões de planetas, quintilhões de planetas, na verdade. E achar um planeta específico nesse universo, cara, é a mesma coisa de jogar uma agulha aí na galáxia e tentar procurar, né? É uma tarefa aí que beira ao impossível. Mas a gente sabe também que a comunidade de No Man's Sky é bastante conhecida, né, por sua união, e todos os jogadores que viram, né, esse post desse jogador lá se mobilizaram, deram ideias e até tentaram contato com a Hello Games aí, que é a empresa que criou o jogo, para ver se conseguiam encontrar esse planeta e atender a esse pedido. Passou uma semana e nada, né, e a Hello Games também não respondeu e eles não conseguiram encontrar o planeta. Mas na semana seguinte, um outro jogador que também tinha conhecido, né, esse amigo falecido e também tinha jogado com ele, tinha os dados salvos do planeta e passou as coordenadas. E aí, esse amigo, né, que estava procurando, conseguiu chegar lá, renomeou o planeta em homenagem ao amigo e construiu uma base, um memorial virtual lá. E o mais incrível disso tudo, cara, todos os jogadores, né, que participaram dessa jornada aí, dessa saga, falaram que ia visitar o planeta para prestar uma homenagem e teve gente até que sugeriu fazer um encontro virtual lá. E aí, no fim das contas, essa história mostra pra gente, né, que apesar desse jogo, né, já ter tido aí vários altos e baixos, o que importa mesmo não são os planetas, não são as naves mais potentes, mas as conexões que a gente cria aí ao longo do caminho, né? E a gente que joga e faz amizade virtual sabe muito bem o que isso significa. Então, se um dia você se perder no universo infinito de No Man's Sky e encontrar um planeta chamado Dan Morgs, não esqueça de deixar a sua homenagem por lá. E aí, meu queridão, você procuraria um planetinha por mim também?
Cara, iria até os confins do universo pra achar um planeta pra você. Acharia até o teu buraco negro, Dan, relaxa. Show de bola, cara. Essa história foi bem legal. Repercutiu bastante aí na comunidade. É, mano, videogames, né? Videogames são isso aí. E Finamor, Cauê, eu quero puxar aqui o nosso bloco 3, onde a gente traz os jogos mais aguardados da semana. Mas essa é uma semana meio fraca em quantidade, né? E a gente não tem jogos muito conhecidos. Então a gente separou aqui 2 joguinhos bem interessantes que o ouvinte pode curtir. E o primeiro lançamento aqui no dia 27 de março, na quinta-feira. Eu tô falando do Ironfall, tá? É um jogo de ação e sobrevivência desenvolvida pela Rebellion e é ambientado em uma história alternativa que se passa na década de 60 ali, onde um desastre nuclear de Windscale transformou grande parte do norte da Inglaterra em uma zona de quarentena radioativa. Em resumo, a gente tá falando de um Fallout que não é amarelado e as coisas não são velhas e feias, tá? Então, ele tem a mesma prerrogativa, ou é muito parecido com o que a gente conhece do Fallout, mas num ambiente assim que se recuperou rápido ou não sofreu tanto com o cataclismo nuclear, tá? O jogo aparenta tá bem legal, com um sistema de RPG bem interessante, tem bastante diversidade ali de armamento, pensando num cenário pós-apocalíptico, e tem uns robozão lá sinistro que senta porrada na gente. O jogo traz muita referência da cultura de ficção científica britânica, então tem elementos claros ali de Doctor Who, The Wicker Man, né, e as obras do John Widman. O jogo vai estar disponível aí para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series e PC, e vai estar disponível dia 1 no Game Pass. E a outra sugestão aqui que terá lançamento acontecendo essa semana é o The First Berserker Kazan, jogo que a gente teve acesso, né, através da demo que está disponível ainda. Jogamos ela por completo, fizemos até primeiras impressões lá nas nossas redes sociais, confere lá. Mas ele basicamente é um RPG de ação hardcore que é baseado no universo do Dungeon Fighters Online, que é uma das principais propriedades intelectuais da Nexon e que tem mais de 800 milhões de contas de jogadores registradas ao redor do mundo, acredite você ou não. Esse game tem essa essência, né, do Dungeon Fighter Online, e ele mistura aí um combate hack and slash, uma dificuldade hardcore, tem muitos elementos ali Souls-like. Ele vai estar disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC via Steam. A única preocupação que eu tenho com esse jogo não é sobre a sua qualidade, é mesmo essa janela de lançamento que pode afetar ele bastante, já que ele concorre aí com Monster Hunter, que saiu há menos de um mês, com Split Fiction, que lançou aí a coisa de 2-3 semanas. Semana passada teve o Assassin's Creed Shadows, e ele certamente vai concorrer aí com os dinheirinhos do brasileirinho. Pode ser que ele sofra por isso. Esperamos que seja um sucesso, porque o jogo é mesmo bem legal. Infelizmente não sai no Game Pass. E com isso a gente nem chega na PlayStation Plus. Esse nunca vai sair no PlayStation Plus. Isso aí ninguém espera, ninguém aguarda. Tal qual todos os outros. E com isso a gente chega ao final do nosso episódio, e lembrando que na Bonfire você sempre encontra as notícias mais importantes da semana no mundo dos games, e que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. E mais uma vez quero frisar aqui que somos uma mídia independente, tudo que fazemos aqui é com comprometimento com a informação. E você sempre pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através de todos os conteúdos que a gente produz. A gente tem aí redes sociais no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram. A gente tem também o nosso site, onde você vai encontrar todas essas notícias que a gente compartilhou aqui e muitas outras mais. Os links estão sempre aqui na descrição do podcast, não importa qual plataforma você esteja escutando. Perfeito. Faça um último convite pra galera, não esquece aí de assinar a nossa newsletter para receber no seu e-mail todas as notícias da semana também. E eu faço mais um outro convite aqui pra galera ir lá no nosso Twitter, tá rolando um sorteio lá de um gift card para quem seguir a nossa página e concluir ali alguns pequenos objetivos. Ajuda a gente. Então é só você participar da nossa fogueira que você pode ser muito bem recompensado por isso. E é isso, até semana que vem. Valeu, falou e até mais. Valeu, tchau, tchau. Isso é plágio.